Eu assisti, que é o segundo episódio da série Dexter Original Sins, e nesse vídeo eu vou trazer uma análise desse episódio, que provavelmente, por ser uma análise, vai ter bastante spoiler. E aqui no início nós já somos apresentados ao Dexter dentro do departamento de polícia ali, numa continuação direta da mesma cena do final do último episódio, né, do primeiro episódio no caso. Então, ali naquele momento ele acaba conversando com a personagem Tânia, que é aquela chefe ali do departamento envolvendo a área perita, que analisa corpos, né, as pessoas que são analistas de corpos mortos ali, de pessoas, onde ali ela auxilia ele, né, dá alguns conselhos pra ele, mas ao mesmo tempo pede pro Dexter não tocar em algumas coisas que podem ser objetos quebradiços, né, que podem quebrar. Então, ali o Dexter acata esse pedido dela e ele senta em uma cadeira de uma parte do escritório, onde o próprio personagem Vincent Masuka vira pro Dexter e fala que ele é como se fosse um segundo chefe ali no departamento quando a personagem Tânia não está presente. E então o Dexter vira pra ele e fala, então isso faz de mim um terceiro chefe? Aí o Vincent vira pra ele e fala, não cara, você é novato, calma aí velho, ainda não. No departamento de polícia, nós vemos ali que os personagens em si estão prestes a analisar um corpo de uma pessoa que morreu em uma cena de crime, né? Onde o personagem que se chama Aaron, que é um dos policiais, decide recrutar tanto o próprio Dexter quanto seu pai para poder eles irem analisar e ver essa situação dessa cena criminal. Onde, chegando lá, o Dexter acaba de uma forma muito, mas muito eficaz, desvendando todo o caso envolvendo como que aquele cara morreu, o jeito que ele morreu, fazendo assim a personagem Tânia ficar completamente surpresa com ele. Mas a gente acaba sendo pego de surpresa porque ele vai analisando e a Tânia pede para todos os policiais ali verem a situação, né? E a análise do próprio Dexter envolvendo o Batista, envolvendo o policial Aaron, envolvendo até o pai do Dexter, envolvendo o Vincent Masuka, mas quando a gente vê a situação, a gente acaba percebendo que a Tânia estava zoando o próprio Dexter, né? Brincando com ele ali, porque todas as evidências ali que fez o Dexter chegar naquela conclusão de como aquele cara morreu, estava muito óbvia pela pólvora da bala que acabou atingindo a testa dele. Ali o pai do Dexter vira pro Dexter e fala que é normal, que eles estavam brincando com ele e que todo novato em uma organização ou em qualquer local acaba sendo zoado, então é pra ele se acostumar com isso. Mas o Dexter vira pro pai dele e fala que não liga, e depois dali o Dexter acaba sendo mandado pelos policiais para poder comprarem algumas coisas para poder eles beberem e comerem. Mas um pouco antes disso nós vemos uma situação, né, envolvendo uma conversa onde o personagem que é o pai do Dexter, né, está ali conversando, né, o Harry está conversando com o personagem Aaron e os outros policiais, envolvendo uma questão sobre um garoto que acabou sendo sequestrado. Garoto esse que era filho de um ex-policial que o próprio Harry e o próprio Aaron conheciam, dando a eles a entender que o possível fato desse garoto ter sido preso é porque ele era filho de um policial esse que acabava prendendo vários criminosos dos cartéis. Então pode ser que esse sequestro desse garoto tenha envolvimento de um criminoso dos cartéis, e isso pode ser uma questão de vingança. Mas eles não chegam em uma conclusão 100% concreta e eles só ficam, por enquanto, na base da teoria. E ali naquela mesma ocasião rola esse flashback dessa investigação envolvendo os cartéis, onde ali o Harry aparece um pouco mais jovem, o Aaron também, e quase todos ali daquela organização aparecem jovens também investigando essa situação e vendo alguns papéis, né, analisando alguns documentos confidenciais da polícia e de casos criminais. Ao recorrer da trama acaba até rolando também um flashback envolvendo o personagem Harry juntamente com um outro policial ali, investigando duas pessoas que acabaram sendo responsáveis por estarem vendendo coca. No caso, cocaína, sabe? Droga. Então, mas uma personagem específica ali que é reconhecível é uma mulher que está junto de um cara. Isso porque essa mesma mulher que aparece é interpretada pela mesma atriz que apareceu no primeiro episódio, dando a luz ao próprio Dexter, dando a entender que essa mulher é a própria mãe do Dexter. Mas isso aí eu só vou falar pra vocês no futuro. Enquanto isso, nós vemos também a personagem Deborah conversando com a sua própria amiga, quando a sua amiga fala que agora está tendo um pouco de queda pelo Dexter depois do ato que ele teve de defender a sua própria irmã e dar um de Karate Kid lutando contra o cara lá. E ela literalmente fala isso. Mas ao mesmo tempo, a amiga da Deborah acaba dando um conselho pra ela, falando pra sua amiga vender algumas coisas de dentro de casa que não vão fazer falta. E a Deborah acaba pensando na possibilidade de fazer isso. Ao mesmo tempo, o Harry aparenta estar completamente e está preocupado com seu próprio filho, porque ele viu que depois que o Dexter matou aquela enfermeira, o Dexter está muito mais de boa, ele não tá mais inseguro, ele não tá se demonstrando estar um pouco preocupado ou até agoniado, frustrado, ele tá mais de boa, ele tá leve, foi como se ele tivesse usado algum tipo de droga que fez com que ele ficasse um pouco mais, né, alterado e um pouco mais tranquilo, depois que ele acabou matando a própria enfermeira lá.
E essa é a causa da preocupação do próprio pai do Dexter, porque o Harry não quer que o Dexter volte a matar pessoas e ele acha que o fato do Dexter estar agora sendo um analista, analisando casos criminais, corpos de pessoas, vai fazer com que ele acabe suprindo essa vontade de matar as pessoas, sabe? Ele acha que o fato do Dexter estar trabalhando na polícia agora vai fazer com que o Dexter desista de matar algumas pessoas. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Após isso, o Dexter, juntamente com o Batista e o personagem Vincent de Mukasa e o outro policial lá, que é padrinho da Deborah e conhece o Dexter desde pequeno, vão até um restaurante para poder eles se alimentarem, obviamente. Chegando lá, o Batista trola o Dexter, pedindo para o seu próprio primo, que trabalha no estabelecimento, tirar as carnes do sanduíche, né? Fazendo assim o Dexter ficar confuso sobre o que estava acontecendo, mas novamente era mais uma pegadinha. E depois dessa pegadinha, naquele momento, o Vincent acaba dando um crachá de identificação policial pro próprio Dexter, algo que era para ele ter, já que agora ele trabalha nessa área policial. Ao mesmo tempo, nós vemos uma cena onde a Deborah está fazendo comida dentro de casa e ambos estão ali prestes a jantar, né? Tanto a Deborah, o pai dela, Harry, e o próprio Dexter. Só que ali, né, nessa ocasião, o Dexter acaba percebendo que o seu pai voltou a fumar. Isso porque o pai dele não estava com a própria roupa queimada e passou a estar depois de um tempo, fazendo assim o próprio Harry ficar preocupado e acabar pedindo pro Dexter não contar sobre isso pra Deborah. E a Deborah fica desconfiada, se perguntando o que ele falou pro Dexter não contar pra ela. Depois de uma ocasião ali, numa discussão que ambos acabam tendo, a Deborah fica completamente bolada novamente, como no primeiro episódio, e decide ir pro quarto e não jantar mais com eles ali. Naquele momento em específico, a Deborah, ela acaba decidindo invadir o quarto do Dexter quando o Dexter não está em casa, fazendo assim ela acabar encontrando aquele brinco, os mesmos brincos daquela enfermeira que ele matou e que ele guardou para poder ser uma lembrança do que ele fez. E ela decide, ao ver esse brinco, vender esse brinco em uma localidade. Mas chegando lá com a sua amiga nessa localidade onde se pode vender pertences, o cara olha pro brinco e vê que o brinco não é original e que é um brinco falsificado e ele decide não comprar aquela parada. Mas a Deborah, mesmo assim, decide vender um colar que era da mãe dela. Mesmo a amiga dela perguntando se ela tem certeza de que ela vai fazer isso. Mas após ela ter discutido com o seu próprio pai em relação à saúde do seu próprio pai, e após o Henry ter dito pra ela que era pra Deborah acabar superando a morte da sua própria mãe e seguir a vida, ela decidiu vender a única lembrança que ela tinha da própria mãe dela, que era o colar. No dia seguinte, o Dexter acabou levando para o departamento de polícia algumas comidas ali, mas que eram comidas saudáveis, vamos dizer assim, né? Eram, na realidade, legumes, né? Como cenoura, chuchu, batata, coisas saudáveis, mas ele acaba se frustrando completamente, entre aspas, isso porque os policiais não aceitam, né, comer aquelas paradas que o Dexter estava ali oferecendo para cada um deles. E ali o próprio pai do Dexter vira para ele e fala que não, cara, que ali ninguém vai comer comida saudável e que os policiais daquele departamento ali especificamente nunca vão comer algo saudável. Então o Dexter novamente se frustra. Depois o Dexter vai para uma localidade onde envolve documentos policiais e confidenciais ali, também criminais até. Onde ele conversa com uma mulher que trabalha ali e conhece ele há muito tempo, e ele ali começa a mexer no computador e acaba vendo algumas investigações e casos criminais antigos ou até mais recentes que não foram solucionados. Onde, depois dessa cena, tem um momento em que o pai do Henry vira pro Batista e pergunta pro Batista se ele poderia levar o Dexter para algum lugar. Isso porque sabe como o Dexter é, né? Aquele cara ali mais, né, recluso, mais na dele. Então, para poder distrair um pouco o Dexter, o Batista decide, né, ajudar o Henry e levar o filho do Henry, que é o Dexter, para uma localidade para poderem se divertirem um pouco. Eles até sugerem ali levar o próprio Vincent para lá, só que, cara, o Vincent é maluco das ideias. E mesmo ele sendo tão jovem quanto o Dexter, é melhor não levar o Vincent, não. Tem até uma cena em que o Vincent tá ali, cara, literalmente o cara, a mulher tá resolvendo umas paradas assim, né, mexendo nos documentos policiais, e o Vincent tá literalmente ameaçando, tipo assim, sarrar na personagem ali, na mulher, velho. Tipo assim, uma cena que é inacreditável. Então, após isso, o Vincent leva o Dexter até uma localidade, que é tipo um restaurante ali, / local de bebida, né, onde o Batista conversa com o Dexter sobre um caso criminal envolvendo um cara, né, que acabou matando uma mulher indiretamente, isso porque ele apontou uma arma para um cara que estava devendo dinheiro para ele, e após ele ter atirado e não matado esse cara, o tiro atravessou pela parede e acabou matando a mãe desse cara, fazendo assim esse cara que perdeu a mãe ficar completamente deprimido e se matar em frente ao cemitério onde a sua própria mãe estava enterrada. E esse cara responsável por ter matado a mulher, até hoje nunca foi
foi preso e nunca foi achado. Aliás, essa mesma pessoa e esse mesmo criminoso é responsável por matar várias pessoas ali, né? Principalmente pessoas inocentes. Então, o Dexter decide investigar um pouco mais sobre essa situação e até pensa possivelmente em matar esse cara, já que faz um tempinho que o Dexter não mata ninguém desde a primeira vez que ele fez isso. Outro flashback acaba nos mostrando ali que o próprio personagem, que é o Henry, né, o pai do Dexter, há anos e anos atrás, naquela investigação onde ele prendeu aquele casal que vendia cocaína, aquela personagem que ele prendeu, ela tinha 2 filhos, né, 2 meninos. E agora essa personagem vai ser o álibi do próprio personagem Henry, para poder ser uma pessoa que vai ali explicar toda a situação e entregar o companheiro de crime dela. E ali naquela cena a personagem fala, né, que tem 2 filhos e que eles estão sendo cuidados por uma vizinha e que ela quer ver seus próprios filhos. Então o Henry vira pra ela e fala que ela só vai ver os seus próprios filhos se ela contar tudo o que aconteceu ali envolvendo os crimes e entregar o seu companheiro criminal. Ela acaba fazendo isso e o Henry leva ela até seus próprios filhos, e por incrível que pareça, um desses filhos se chama Dexter. E sim, quem viu aquele outro filho da personagem, né, que não é o próprio Dexter, sabe quem é esse personagem. Não vou falar muito quem é ele, mas quem sabe, sabe. Quem viu esse garotinho ali, além do Dexter, pegou a referência de quem ele é. Porque quem assistiu a série original sabe muito bem disso. Naquele momento nós vemos mais uma cena envolvendo aquela criança, né, nos momentos atuais, aquela criança que foi sequestrada. Onde ali o cara, o sequestrador, acaba dando alguns alimentos pra criança comer ali, mas depois tem uma cena em que esse garoto aparentemente acaba sendo punido por algum motivo e aparentemente tem os seus dedos cortados. Dedos esses que foram achados pelos policiais que trabalham ali no departamento onde o Dexter trabalha. E ao Dexter ver essa parte do corpo decapitada, ele fala que foi a primeira vez que ao ver uma cena de crime ele ficou completamente abalado. Mas quem assistiu a série principal sabe o motivo dele ter ficado abalado com questões envolvendo corpos decapitados. É inevitável pra mim, cara, não dar spoiler, mas eu vou tentar não falar o que eu tô achando aqui, porque pode ser que tenha um vídeo no futuro nesse canal onde eu traga todas as referências, porque, cara, o que mais tem nessa série é referência, cara, é referência atrás de referência. Mais uma referência interessante é que no dia seguinte, o Dexter agora sabe como agradar os seus amigos, colegas policiais. E ele acaba levando algumas rosquinhas ali para poder o pessoal se alimentar, né? No caso não é rosquinha e sim donuts, eu acho que é donuts que se fala. Aqueles doces ali que são frequentes em alimentações do café da manhã. Onde ali todos ficam completamente felizes ali e decidem comer aquele doce que o Dexter está dando para cada um deles. E ele acaba sendo até elogiado por isso. E agora o pai dele vê que ele tá conseguindo se dar bem com seus colegas policiais. E agora, depois de tudo isso, a única ambição principal do Dexter, é claro, isso sem o próprio pai dele saber, que possivelmente ele vai fazer isso novamente, é matar aquele assassino que o Batista contou a história pra ele sobre, e que também o próprio Dexter, antes disso, acabou investigando ao ver as papeladas envolvendo os casos, e esse caso principal que mais mexeu com ele, né, ali naquela ocasião. E ele mesmo diz que está se preparando para poder soltar o seu passageiro sombrio. Então é isso, gente. Essa foi a análise bem, mas bem resumida mesmo, do terceiro episódio da série Dexter Original Sins. Cara, eu estou gostando bastante a cada episódio. Assisti o primeiro, gostei. Assisti o segundo agora, gostei bastante. Cara, pena que essa série é lançada semanalmente. E eu digo isso porque eu estou gostando pra caramba de cada um dos episódios. E vocês estão gostando? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, porque vai ser muito importante ver a opinião de cada um de vocês. E por favor, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, porque ao fazer isso, vocês vão estar me ajudando, porque vídeos de análises, mesmo semanalmente, são muito difíceis de serem feitos, né? Então, por favor, o like já vai mostrar que eu posso estar semana que vem trazendo uma análise do próximo episódio pra vocês, entendeu? Então é isso. Então, por favor, não se esqueçam de fazer isso. Esse foi o vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!